vencedores, Pai, estão agora te adorando. Os vencedores estão agora exaltando o teu nome, Pai. Pai, em nome de Jesus, faz dessa pessoa que me assiste agora uma vencedora. Quem sabe, Pai, ela tem perdido as batalhas, tem perdido as guerras. Muda tudo a partir de agora, Pai. Pai, em nome de Jesus, traga-nos a tua vitória. Nós pedimos, fala conosco, Pai, e por meio da tua palavra, transforma o derrotado em vencedor. Ensina-nos, ó Deus, a ser pessoas vencedoras para a tua glória. Nós pedimos essa bênção em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Olha, Deus já está preparando o seu coração em meio à oração, em meio à adoração. Você já está pronto para receber a palavra de Deus em nome de Jesus? E eu quero então trazer essa palavra que vai te ajudar em nome do Senhor. Abra sua Bíblia comigo então agora em Isaías, no capítulo 16. Isaías, capítulo 16, é a palavra que eu quero pregar para você. Tem muito assunto para se falar aqui, então vou começar agora e a gente vai falando no decorrer do dia em nome de Jesus, porque é uma palavra muito séria que a gente precisa tomar posse. Isaías capítulo 16, eu acredito no poder da palavra de Deus. Eu acredito que uma pessoa pode tornar-se vencedora pelo simples fato de ouvir a palavra e colocar essa palavra em prática. Qualquer pessoa pode ser o maior derrotado do mundo. Se ele pegar essa palavra e colocar em prática, ele se torna vencedor. Isaías 16, só o versículo 1, a palavra diz assim: enviai o cordeiro ao dominador da terra, desde Selá, no deserto, até o monte da filha de Sião. Eu vou repetir: enviai o cordeiro ao dominador da terra, desde Selá, no deserto, até o monte da filha de Sião. Deus tem falado muito nesses dias, por meio do profeta Isaías. É como se esse profeta, de repente, abrisse a boca assim e começasse a falar e não parasse mais. Está sendo gostoso ouvir. Deus fala por toda a Bíblia, mas aqui está sendo especial. E você vê aqui o profeta de Deus dizendo: enviai o cordeiro ao dominador da terra. O título dessa mensagem é esse mesmo: dominadores da terra. Você vai aprender como se faz para ser um dominador da terra e a importância de você ser um dominador da terra. Tem que ser. Deus te chamou para ser um dominador. E ele diz aqui que aquele que dominasse a terra, um cordeiro seria enviado para ele. Era costume, quando um povo dominava sobre o outro povo, esse povo que era dominado tinha que pagar tributo para aquele que o dominava. E era comum dar-se cordeiros em tributo. Bom, já que você me domina, eu tenho que todo mês dar uma quantidade de cordeiros. Era uma quantidade grande que era dada para aquele que o dominava. Ele dominava você, você tinha que pagar tributo para ele. Então, quando nós dominamos a terra, automaticamente, o cordeiro virá até nós. Era fruto dessa dominação. O cordeiro vinha. Aquele a quem você dominava te dava o cordeiro. Se formos dominadores da terra, o cordeiro virá até nós. Esse cordeiro tem um monte de significado, mas pode simbolizar o próprio Jesus. A Bíblia não diz que Jesus é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? O cordeiro, que é Jesus, vem ao meu encontro. A bênção vem ao meu encontro quando eu me torno um dominador da terra. Eu tenho que ser esse dominador. Aí o cordeiro vem. Aí Deus vem ao teu socorro, aí Deus vem te ajudar. Por que, pastor, que eu não estou sendo ajudado por Deus? Talvez você não está sendo um dominador da terra. E é importante você ser um dominador, por quê, irmãos? A gente sempre fala assim, olha, nós somos imagem e semelhança de Deus, a Bíblia diz isso. E nós repetimos isso de vez em quando, olha, eu sou imagem e semelhança de Deus, eu sou imagem e semelhança de Deus, e somos. Mas você sabe em que você é semelhante a Deus? Já parou para pensar nisso? Tá, a Bíblia diz que eu sou imagem e semelhança de Deus. Mas eu sou imagem e semelhança de Deus em quê? Em que eu sou semelhante a Deus? Já parou para pensar? No físico, no pó? Em que eu sou semelhante a Deus? Eu vou dizer para você.
Nós somos imagem e semelhança de Deus no domínio. É nisso que somos semelhantes. Porque assim como Deus domina todas as coisas, Ele também nos criou para dominar, para sermos dominadores. Por exemplo, quando Adão foi criado, Deus entregou o domínio de tudo para Adão. Ele tinha domínio lá no jardim. Ele tinha domínio sobre os animais. Por exemplo, Deus mandou que o Adão colocasse nome em todos os animais. Ele foi colocando. E chamou o leão e falou, teu nome vai ser Leão. E o leão não rosnou, não. O leão não disse assim, não gostei desse nome, não. O leão ficou quietinho. E veio um outro grandão lá com a tromba e ele falou, você vai ser elefante. O elefante não pulou, não. É isso aí mesmo, você manda. Ele falou com a serpente que ela seria serpente, e a serpente não reclamou, não veio morder ele, não. O Adão mandava, não tinha esse negócio, não. Do que o Adão falasse era lei, porque Deus entregou o domínio para ele. Ele dominava sobre os peixes, a Bíblia diz. O Adão, se ele quisesse, ele chamava o peixe vinha. Ele tinha domínio. Se ele chamasse o leão vinha na hora. Ele tinha domínio sobre os animais. Tinha domínio sobre tudo. Só que o Adão perdeu o domínio. Quando é que o Adão perde o domínio? Quando ele peca. Aí ele perdeu o domínio. E como a palavra diz, o Adão pecou. A Eva foi enganada. O Adão não. O Adão comeu porque ele quis. A Eva foi seduzida pela serpente. O Adão não foi seduzido por serpente, não. Ele comeu porque ele quis. Então quem pecou foi ele. Todos foram castigados, mas o pecado, por isso que a Bíblia fala o pecado de Adão. O pecado de Adão, foi ele que pecou. A Eva foi enganada, ele não. E ao pecar, ao comer do fruto que não era para comer, o Adão perde o domínio. E ele entrega esse domínio para Satanás. Olha que coisa séria. E aí Jesus precisou vir para morrer na cruz, para ressuscitar ao terceiro dia e entregar o domínio para nós outra vez. Em Jesus esse domínio é restaurado. Tanto é que Jesus ele diz assim, ó, eis que vos dou o poder para pisar em serpentes, em escorpiões e todo o poder do inimigo e nada vos fará dano. Eis que vos dou o poder para curar as doenças. Jesus deu o poder. Então ele restaura esse domínio. Em Cristo esse domínio é restaurado. Quem está com Cristo já pega de volta esse domínio, já aprende a ser um dominador. Então, se você é um cristão, você precisa entender isso, que Deus chamou você para dominar, não para ser dominado. Mas será que todos entenderam isso? Será que todos estão sendo dominadores? Essa mensagem é mensagem para pregar de várias vezes, para você entender, falando bem mastigadinho para você entender. Porque será que todos os cristãos entenderam que são dominadores? Que Deus te chamou para dominar, que você veio a esse mundo para ser um vencedor, para ser um conquistador, para vencer? Você não veio ao mundo para sofrer, para ser derrotado, como alguns pensam? E alguns chegam até ao ponto de pedir para Deus levar mais cedo. Deus me leva logo, porque eu não aguento mais de tanto sofrimento. Ah, pastor, eu acho que eu nasci para sofrer, porque olha, é tanto sofrimento. Não, você nasceu para dominar. Você nasceu para ser um dominador. Só que você ainda não entendeu isso. E você precisa entender que em Cristo nós somos os dominadores. Nós estamos nesse mundo para dominar. E olha, alguns entenderam isso. Você lembra o Elias, por exemplo, quando ele chega e a Bíblia diz que a chuva quando caía, as pessoas davam crédito para o Baal, diziam assim, essa chuva está caindo aí por causa do Baal. Era a entidade que eles acreditavam. Aí eu vou mostrar para vocês quem dá a chuva. É o meu Deus quem dá a chuva. E a partir de hoje, não chove mais. Devem ter rido dele à vontade. Passaram-se meses, passaram-se anos, 3 anos e meio, e não caiu uma gotinha de água sequer. E aí começaram a procurar o Elias desesperados, dizendo, olha, aquele que domina, a gente tem que encontrar aquele que tem o domínio. Ele estava mostrando para o rei Acabe que quem dominava era ele. Por quê? Porque Deus estava com ele. Elias não teria domínio se Deus não estivesse com ele. Se Deus está com você, você tem o domínio. E você precisa entender isso, que você foi chamado para ser um dominador. Aí quando eu falo dominador da terra,
Você tem que ser um dominador nessa terra aqui. Como eu disse, eu vou falando no decorrer do dia porque é muito material para eu falar de uma vez só. E se eu não for um dominador da terra? Olha que coisa séria. Pastor, mas se eu não for um dominador, o que eu vou ser? Olha o verso 2. Do outro modo, se você não for um dominador, sucederá que serão as filhas de Moabe junto aos vales de Amon, como pássaro vagueante lançado fora do ninho. Olha que coisa séria. Para ficar fácil você entender. Se você não for um dominador, você vai ser como um passarinho jogado fora do ninho. Vai estar bom para esse passarinho? Vai estar não. Porque se o passarinho está ainda no ninho, é porque a mãe entende que ele ainda tem que estar ali. Não sabe comer sozinho, não sabe se virar sozinho, ele fica ali dentro do ninho. Mas quando a mãe percebe que ele já dá para se virar, ela joga ele para fora do ninho. E há casos em que o passarinho cai do ninho sem estar preparado. Eu trabalhei numa casa que tinha muitas árvores grandes e ali tinha passarinho à vontade nos galhos, mas muita coisa. Era comum eu achar uns passarinhos filhotinhos caídos no chão. Caíram do ninho, morreram. Não tinha nem pena direito ainda. Foram jogados para fora do ninho. Tem muito crente, está sendo como um passarinho jogado fora do ninho. Está morrendo aí, despreparado, desprotegido. Nem pena tem direito. Piando aí, procurando mãe, procurando os pais e não acha. Como tem crentes vivendo como passarinhos lançados para fora do ninho? Por quê? Porque ainda não aprenderam a dominar. O passarinho foi jogado para fora do ninho, não aprendeu a voar ainda, caiu lá de cima e se esborrachou. Eu vi um documentário uma vez interessante que a ave fazia o ninho dela perto do mar, assim, né? Só que o mar era lá, vamos botar que o mar fosse a uns 100 metros de distância. Ela fazia o ninho aqui e aqui embaixo tinha uma opção de pedra. Era cercado de pedras. Ela criava os seus filhotes. E tinha um dia que ela falava, agora é hora de vocês saírem do ninho. Eles tinham que voar e alcançar o mar. Se não conseguisse voar até alcançar o mar, caia na pedra aqui. Alguns começavam a voar, não conseguia chegar no mar, bum, se arrebentava na pedra. A mãe não pode fazer nada. Outros já estavam mais espertinhos, saia voando e alcançavam as águas e ele ia viver. Ia pescar, ia se virar. Mas e aqueles que não conseguiam? Se arrebentavam. Há cristãos que estão como pássaros jogados fora do ninho. Por quê? Porque ainda não são dominadores da terra. Meu irmão, minha irmã, você precisa ser um dominador. E quando eu falo dominador da terra, isso aqui vai falar de duas coisas. Primeiro, a terra, o lugar onde você está. No mundo espiritual, você pode assumir o controle onde você está. Pastor, mas no meu lugar, onde eu moro, tem muita violência. Onde eu moro, tem muito isso, tem muito aquilo. Você pode ser um dominador naquele lugar. Eu me lembro uma vez, acho que eu já contei isso aqui. Eu era pastor em um lugar e eu passava todos os dias voltando da minha casa e tinha um acidente num determinado cruzamento. Um dia eu passei e tinha um casal debaixo do ônibus. E não podiam ser tirados debaixo do ônibus, tinha que esperar o bombeiro chegar. Coisa brava. Eu encostei o carro, fiz uma oração, fiquei orando ali por aquele casal debaixo do ônibus, para o demônio não levar os dois. E naquele dia eu falei, isso tem que acabar. Chamei um obreiro que eu tinha, peguei um azeite, e cheguei ali naquele cruzamento, e joguei o azeite dentro de um bueiro, e falei, demônio, você está amarrado, nunca mais vai ter acidente aqui. Nunca mais teve um acidente naquele lugar. Acabou. Ali eu agi como um dominador da terra. Você também precisa agir como um dominador. Eu me lembro do lugar que eu morei, quando eu mudei para lá, eu era criança ainda, devia ter uns 8 anos de idade, tinha 12 centros de feitiçaria. Quando eu me converti, eu comecei a subir no lugar mais alto do bairro e orar, para que aquelas portas se fechassem e as pessoas se convertessem. E foi o que aconteceu. Eu vi muita gente encerrar, fechar suas portas e virem para Jesus. Não foi um nem dois, não, foram muitos. Se você for lá hoje, não tem um centro de macumba sequer. Mas igreja tem a vontade. E aquelas pessoas que eram da feitiçaria se converterem, isso que é o mais bonito. Pessoas dedicadas a Satanás hoje são dedicadas a Deus. E igreja aos montes, mas muita igreja. Quando eu subia lá, ainda que novinho na fé, com pouco entendimento ainda
mas eu subia e orava, eu estava dominando a terra. Você precisa aprender a ser um dominador onde você está. Ah, pastor, mas o lugar que eu estou acontece muito isso, tem muita morte, tem muito tráfico, tem muito isso. Comece a orar por aquele lugar. Assuma a sua posição de dominador. No mundo espiritual, você é um dominador. E se você deixar Deus usar você, você vai ver coisas incríveis acontecerem. Você vai orar e você vai ver, ué, meu Deus. Eu lembro uma vez um fato curioso, as coisas são interessantes, né? Eu estava em casa um dia, no sábado, tinha um vizinho meu que tinha um som meio alto, tem gente que vai botar um som alto, né? Eu não gosto de música alta, assim. Eu não boto música alta para ninguém, porque eu não quero incomodar ninguém. Então, né? Mas fazer o quê? E teve um sábado que a vizinha botou uma música alta lá, e uma música do mundo, mas era uma música pesada. Fazer o quê? Está na casa dela, né? Não posso fazer nada. Isso aconteceu já tem um tempo já. Mas eu me lembro que teve uma hora que veio a música tão pesada, tão complicada, e você acaba tendo que ouvir aquilo. Eu lembro que eu fiz uma oração, eu estendi minha mão e fiz uma oração. Incrível que na mesma hora ela trocou aquela música pesada e começou a ouvir música evangélica. Vai entender. O dia inteiro ouvindo música evangélica. Ela não era cristã, ela não era crente. Mas mudou, pelo menos mudou a música. Acabou. Aquela música pesada não vinha mais. Eu falei, ué, o que eu vou com essa dona? É oração. Eu lembro um caso até curioso de um pastor, ele contava que ele tinha um cachorro barulhento na vizinhança dele que não deixava ninguém dormir. E teve um dia que ele precisava dormir. E aquele cachorro latia. Teve uma hora que ele amarrou o demônio. Falou, demônio, você está amarrado. O cachorro ficou quietinho, acabou. Aí ele percebeu que por trás era um cachorro, tinha um demônio por trás que não deixava ele dormir. E não deixava a vizinhança inteira dormir. Nós precisamos aprender que nós somos dominadores da terra. Na terra, no lugar onde você está, você é um dominador. Ah, pastor, eu tenho medo de morar naquele lugar, eu penso até em mudar de lá, porque lá tem... Não, você que tem que assumir o controle lá. É igual o Elias falou, a partir de agora quem manda aqui sou eu, não chove mais nesse negócio não. Deus está comigo, eu vou mandar esse negócio aqui. Domínio, irmão. Deus nos chamou para ser dominadores. Aí é que está o interessante, porque dominador da terra é alguém que domina a terra, o lugar, mas a terra também é o coração do homem. Você lembra que Jesus, quando lá em Mateus 13, ele fala da parábola do semeador? Que o semeador saiu a lançar as sementes, uma parte caiu à beira do caminho, outra parte caiu entre espinhos, enfim. E ele diz que ali a semente é a palavra e a terra é o coração do ser humano. Jesus cita ali 4 tipos de terreno que são os corações. A terra é também o coração do ser humano. Então, quando fala que dominador da terra, você tem que dominar no lugar onde você está, no mundo espiritual você domina. E quando você está com Cristo, você domina. E você precisa dominar também a sua terra, que é o seu coração. As suas emoções. Essa parte eu vou falar mais fundo com você durante o dia aqui. Nós vivemos dias em que nós precisamos ser dominadores da nossa terra. Suas emoções precisam estar dominadas, controladas. Se você não tiver o controle do seu coração, se você não tiver o controle das suas emoções, você vai ter problema. E nós podemos ser esses dominadores que dominam tanto a terra, física, o lugar, como também o nosso coração. Não é o coração dos outros, é o nosso coração que precisa ser dominado. Eu me lembro um testemunho bonito que eu vi, um DVD que eu tinha, de um trabalho que foi feito em outro país, onde tinham muitas gangues, muita bandidagem, e a igreja começou a orar. A igreja entendeu que ela era dominadora e começou a orar. E quando a igreja começou a orar, quando a igreja começou a clamar a Deus, as coisas começaram a mudar ali, as coisas começaram a ser transformadas. Inclusive, o chefão de lá, aquele que chefiava, aquele que comandava o tráfico, aquele que comandava as gangues e tudo mais, ele teve uma experiência interessante. Ele contou que um dia a igreja estava orando no lugar, reunida no lugar, orando ali, buscando a Deus.
Era a vigília que eles estavam fazendo. E esse homem, que era o chefe, estava com a arma no banco assim do carona, indo para matar alguém. E ele estava se dirigindo para lá para matar uma pessoa. Ele contou que, de repente, ele indo dirigir para matar alguém, ele conta que ele perdeu o controle do carro dele. Não conseguia dirigir o seu próprio veículo. Ele virava o volante para lá, o volante vinha para cá. Ele queria ir para a direita, o volante ia para a esquerda. Ele queria parar o carro e o carro avançava, e ele não conseguia dirigir o próprio carro dele. E ele contou que teve uma hora que ele cruzou o braço e deixou o carro ir, porque ele não conseguia dominar o carro ia sozinho. E sabe aonde o carro foi? Lá para a igreja onde os crentes estavam orando. Entrou no estacionamento. Imagina, de repente entra um carro assim, né, aqui, o camarada com o braço cruzado. Eu imagino que os meus pastores iam ficar assustados. Entra um carro aqui, e o motorista com os braços cruzados, controle remoto no carro, o que é isso? E o carro entra sozinho aqui. Aí ele entendeu o seguinte, bom, só pode ser Deus, porque como é que o meu carro vai chegar aqui se eu não estou dirigindo ele? Se eu entrei numa igreja, se eu cheguei aqui, então é porque Deus me quer que eu entre aí para ouvir alguma coisa boa aí. Porque por mais que o camarada seja errado, ele sabe que Deus é bom. E ele disse que entrou, ele contando, ele disse que entrou, os crentes estavam orando e ali ele foi salvo. Você vê o que é a igreja quando ela assume o seu papel de dominadora? A igreja não teve medo das pessoas, não teve medo da violência, das gangues, não, a igreja orou. Ela assumiu o seu papel de dominador. Irmão, essa é uma palavra que todo crente devia ouvir. Você precisa assumir o seu papel. Às vezes a gente está com medo de tudo. Ah, pastor, eu estou com medo disso, eu estou com medo daquilo. Não, você é um dominador. Só que às vezes você está se deixando dominar. Aí quando vem um momento difícil, aí você não consegue se controlar. Aí vai para a bebida. Ah, pastor, não aguentei, aí foi para o cigarro. Não aguentou, aí foi para a droga. Você não consegue se controlar, você não tem o controle. É o cigarro que te controla, é a droga que te controla, é o problema que te controla. É o remédio que te controla. Você não consegue se controlar. Tem gente que não consegue se controlar no quesito compra. Já está devendo todo mundo. E ainda assim, entra numa loja para pagar uma prestação e sai de lá cheio de bolsa. Vai comprar algo baratinho, sai de lá cheio de coisa, porque não consegue se controlar. Nós precisamos ser dominadores da terra, do lugar onde estamos, assumir a nossa posição. Se você é de Deus, você tem o controle daquele lugar. E você precisa controlar também suas emoções, controlar a sua terra, que é o seu coração. Aí, olha que interessante. Ele diz assim, ó, verso 1, né? Isaías 16, 1. Enviai o cordeiro ao dominador da terra. E onde você tinha que dominar? Tinha um limite, tinha um território que você devia dominar, ó. Desde Selá, no deserto, até ao monte da filha de Sião. Tinha um território que você precisava dominar. Ainda hoje é assim. Né? Você vê que lá no mundo natural tem território. O leão tem o território dele. A águia tem o território dela de caça. Tinha que dominar naquela área lá. Veja que ele diz aqui que tinha que ser dominado desde Selá, era no lugar, né, no deserto, esse lugar ficava no deserto, até o monte da filha de Sião. Para simplificar a palavra, fica fácil você entender, Isaías está dizendo que tem que ser dominador no deserto, Selá era no deserto, e tem que ser dominador também do monte. Haverão momentos em que vamos estar no deserto. Deserto fala de dificuldade, de momento difícil, de luta, de tribulação. De dia é um calor que ninguém suporta, de noite é um frio que ninguém aguenta. O deserto fala de prova, não tem comida, não tem água. Você tem que se virar no deserto. Quando eu estiver no deserto, eu preciso ser um dominador da terra do meu coração. E quando eu estiver no monte, quando eu estiver bem, quando eu estiver lá em cima, no alto, eu também preciso dominar o meu coração, a minha terra. Eu tenho que dominar o deserto, eu tenho que dominar no monte. Tem pessoas que quando estão no monte, viram a cabeça. Quando estão muito bem, começam a pisar nos outros. Não consegue se dominar. Tem gente que quando tem muito, se perde.
Eu já ouvi de tantas pessoas do ramo, por exemplo, do futebol. Alguns se perderam porque era tanto sucesso, tanto dinheiro que tinham, que acabaram se perdendo. Alguns diziam, olha, é tanto dinheiro que se você não tiver cabeça no lugar, você se perde. Alguns se perdem. Mesmo alguns que eram crentes se desviaram. Por quê? A hora que estava no monte, não dominou a sua terra, não dominou o seu coração. A vaidade entrou, o orgulho entrou, se corrompeu, se deixou seduzir porque tinha demais. Aí vem as palavras do sábio Agur. Ele dizia, Senhor, não me dá demais, para que eu não venha a me envaidecer, mas também não me dá de menos, para que eu venha envergonhar o teu nome, quando as pessoas virem faltar alguma coisa na minha vida. Me dá o suficiente. Tem gente que porque está no monte, irmão, porque está bem, está em promoção, recebeu uma promoção, está por cima, agora ele está top, está lá em cima. Aí não consegue dominar o coração. Você lembra do rei Uzias? Que porque ele era rei, ele achava que ele tinha que queimar incenso, ele podia fazer o que queria, e o sacerdote falava, não, você não pode fazer. Ele disse, não, eu posso. E a lepra saiu nele, ele morreu leproso. Porque ele estava no monte, era rei, estava numa posição privilegiada, ele achava que agora ele era o bambambam, como diz o outro. Quando você estiver lá em cima, domine a sua terra. Deixe seu coração se envaidecer, ficar soberbo, não. Porque tem dinheiro, porque agora está numa condição melhorzinha, agora tem um carrinho melhor, tem uma casinha melhor, tem as coisinhas melhores. Aí começa a pisar nos outros, a pisar nos menorzinhos, pisar nos pobrezinhos. Eu tenho que dominar minha terra quando eu estiver no monte. Eu tenho que dominar minha terra quando eu estiver também no deserto, porque vão haver momentos de deserto. Momentos difíceis, momentos duros, e ali você vai precisar dominar a sua terra para não entrar em desespero. Nós estamos vivendo um momento de deserto, onde empregos estão sendo perdidos, onde pessoas querem trabalhar e não podem, onde você vê o errado ser tratado como certo, e nós precisamos dominar a nossa terra no momento desse. Você não precisa desesperar, você não pode se desesperar. Não, domine a sua terra. Se controle. Tem gente se matando. Tem gente fazendo besteira. O sofrimento é tanto, a luta é tanta que a pessoa acaba fazendo a besteira. Há chefes de família que precisam muito dominar a sua terra. Essa palavra é para você. Tem gente pensando assim, eu vou matar minha família e vou me matar porque eu não aguento mais esse sofrimento aí. Não, domine sua terra. Não faça uma besteira, não. Domine. Eu acho bonito quando Davi, ele vira para a alma dele, ele prega para a sua própria alma, ele diz assim, minha alma, por que estás abatida? Que negócio é esse? Você consegue imaginar o Davi pregando para a alma dele? Ele que já tinha pregado aí para tanta gente. Davi tinha 600 homens com ele na caverna, homens desgostosos da vida, homens que estavam em aperto, homens endividados, e o Davi tomou conta desses homens. Quantas vezes Davi chegou para um deles e disse, não se mata não, rapaz, não faça isso não, para com isso. Quantas vezes Jesus chegou para eles, olha, calma, vai dar tudo certo, mas agora ele precisava dizer para ele mesmo, minha alma, o que há? Que isso? Você está desesperado por causa de quê, minha alma? Que negócio é esse? Ele acalmava a própria alma dele, ele precisava pregar para ele o que ele tinha pregado para aqueles 600. Por quê? Saul estava atrás dele para matá-lo. Davi tinha que se esconder de caverna em caverna, igual um rato. E o rei Saul atrás dele. Uma moita balançava, é Saul. Não, ele tinha que controlar. Ele tinha que ter um controle dentro dele. Não, peraí, vai dar tudo certo. Meu inimigo não vai me alcançar, não, Deus vai me guardar. Davi dominava a terra dele. Essa palavra inicial, durante o dia eu vou continuar falando sobre isso, eu vou expandir essa mensagem no decorrer do dia, porque ela é muito importante para você. Mas quando você estiver no monte, aprendas a dominar, ser um dominador. Quando você estiver no deserto também, seja um dominador. Eu ouvi uma vez uma palavra de um político, eu nunca esqueci aquilo. Estavam rindo dele porque ele havia perdido uma eleição.
E ele soltou uma frase que eu nunca esqueci. Ele disse, olha, eu aprendi o seguinte com meu pai. Na derrota, altivez. Na vitória, humildade. Ele disse isso. Eu falei, interessante essa frase dele. Quando você for derrotado, você precisa ter uma altivez dentro de você para você não entrar em desespero. Ah, eu fui derrotado. O time, quando perde, não pode perder a cabeça. Né? Você tem que ter uma altivez dentro de você quando você perder. Não, eu perdi, mas olha, não posso me abater. Eu tenho que ter uma altivez dentro de mim. No momento de perda, se você deixar, a tristeza te domina e você se acaba. É onde entra em depressão, um monte de coisa. Na derrota, você tem que ter altivez. E na vitória, quando você vencer, tem que ter humildade. Porque senão o poder sobe a cabeça e você agora se acha o bam, e aí você perde a bênção. Então, na derrota, altivez. Quando você estiver derrotado, se sinta para cima. Faça o possível para ficar para cima, mesmo tendo sido derrotado. Não é fácil se sentir para cima quando se é derrotado. Mas até na derrota você deve ser altivo. E quando você vencer, aí você deve ser humilde. Porque senão você vence e começa a esnobar todo mundo. Eu sou o grande vencedor. Não deixa isso aí subir na tua cabeça, não. Lembre-se, se você não for um dominador da terra, infelizmente, você vai ser um passarinho jogado para fora do ninho. Como é que você tem vivido? Talvez você está vivendo como um passarinho, pastor, é assim que eu me sinto, um passarinho jogado fora do ninho. Longe da minha casa, longe da minha família, longe da minha mãe, longe da minha esposa, longe da minha igreja, longe de tudo. Parece que eu caí do ninho e me esborrachei. Estou lá embaixo esborrachado lá. Não tenho pena direito, não tenho condição alguma. É assim que eu me sinto. É porque você ainda não aprendeu a dominar. A palavra nos ensina a ser dominadores da terra. Dominar no lugar onde você está. Assuma aí a posição de dominador. Ah, pastor, mas estão fazendo macumba para mim. Eu costumo falar, se botar o meu nome na boca do sapo, mas vai dar uma dor de barriga no sapo. Comigo não vai acontecer nada. Eu aprendi a ser um dominador da terra. Que você aprenda a ser um dominador. Quando você não domina, você fica com medo de tudo. Ah, pastor, eu estou com medo disso, eu estou com medo daquilo. Sabe por que o medo você ainda não aprendeu a ser um dominador? Pastor, eu estou com medo de um barulho que eu escutei ali. Pastor, eu estou com medo disso. Pastor, eu tenho medo de sair da minha casa. Eu estou com medo de pegar no meu carro. Essa situação toda me trouxe um medo. Você não aprendeu ainda a ser um dominador. É você quem domina, é você quem está no controle. O Adão tinha o controle, perdeu, mas Deus devolveu o controle quando o segundo Adão morreu na cruz por nós. Jesus é considerado o segundo Adão. O primeiro Adão pecou. O segundo não pecou não, ele veio e morreu na cruz por nós sem pecado. E restaurou o domínio. Eis que vos dou poder, Jesus falou. Eu e você temos o domínio. Eu e você temos o poder nas mãos. Para de pensar que você é um derrotado, que você é um fracassado, que você é um Zé Ninguém, que você nunca vai ter nada, que você nasceu para sofrer, que é isso. Não, não. Aprenda a ser um dominador. Até porque você é um chefe de família. Você tem filhos. Você tem uma esposa para cuidar. E aí? Se você entrar em desespero, o que vai ser da sua família? Se você, que é o cabeça, entrar em desespero, se perder no momento do deserto, o que vai ser da sua família? Não perde a cabeça, não. Eu vi uma vez um fato triste que aconteceu, mostrou no jornal, de uma mulher que, por causa de um momento difícil, ela abraçou seu filho e pulou do alto do prédio. Morreu ela e o filho. O que o filho tinha a ver com isso? A criança inocente paga por causa de um momento de desespero da mãe, onde a mãe não dominou, não conseguiu controlar. Meu irmão, nós somos dominadores da terra. Põe essa palavra dentro de você. Como eu disse, eu vou falar no decorrer do dia. Eu queria que você me acompanhasse no decorrer do dia, porque eu vou continuar falando. Eu vou abrir essa mensagem no decorrer do dia. Aqui é só uma introdução, como diz o outro. Aqui é só a ponta do iceberg. Você vai ver o que eu vou falar no decorrer do dia acerca dessa palavra, porque tem muita gente precisando ser um dominador. Talvez o cigarro está te dominando aí, a depressão te domina, a tristeza te domina.
toma conta de você, e você diz, pastor, a minha alma dói, a minha alma grita, é uma tristeza tão grande dentro de mim, pastor, eu me sinto subjugado por isso, eu não consigo vencer. Você ainda não aprendeu a ser um dominador. Aprenda a ser um dominador da terra. Se você é um dominador da terra, o que a palavra disse? Enviai o cordeiro ao dominador da terra. O cordeiro é Jesus. Quando você aprende a dominar, o cordeiro vem até você para te abençoar. O cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo vem até você e abençoa você. O cordeiro vem, irmãos. Jesus vem ao nosso encontro para nos abençoar. O cordeiro vem para nos ajudar. Quando? Quando nós somos dominadores da terra. Põe essa palavra dentro do coração. Então, talvez até aqui você estava sendo dominado, talvez até dominado por alguém. Pastor, tinha alguém que me dominava, me controlava. É o demônio que me dominava. Aí eu me fazia brigar. É o espírito de briga que me controlava, ia lá e brigava com fulano. É o espírito de bebida que me fazia ir lá e beber. É o espírito de prostituição que me fazia entregar meu corpo para um, para outro, para outra, para outra. E assim eu ficava, assim eu vivia. Eu não tinha domínio. E tem pessoas que realmente não têm domínio. Me lembro uma mulher que ela era mãe nova, mãe solteira, com um filho recém-nascido. Quando dava tipo 10 horas da noite, ela dizia, mãe, segura o meu filho para mim, porque eu tenho que ir para a rua. E a mãe falava com ela, você quer arrumar outro para a rua? Não é possível, você está com teu filho aqui, será que você não respeita nem teu filho pequenininho? Seu filho precisa de você. Ela dizia, mãe, a rua me chama. Era o demônio, irmão. O espírito de rua, né, o povo de rua, a chamava para a rua. Tem gente que dá um horário, ele não consegue ficar dentro de casa não, parece que dá formiga na casa dele, ele sai para a rua. Ele não é um dominador, ele é dominado. Quantas pessoas você conhece que são dominadas, controladas? O demônio as controla. O demônio as chama de cavalo, de aparelho, de burro, de tapete. Fazem o que quer da pessoa. Me lembro uma senhora que ela dizia que ela tomava tapa na cara sem ver ninguém bater. Era um tapa atrás do outro. Era o demônio batendo na cara dela. Nem sua mãe batia na sua cara, como é que o demônio vai bater? Mas a pessoa ela não é uma dominadora, ela é dominada. Tem que fazer a vontade do demônio. Aí vai lá, bota um negócio na encruzilhada para o demônio. Lembro do senhor que ele falava que estava 4 anos sem comer carne. A carne ele colocava lá na encruzilhada, mas ele mesmo não tinha carne para comer. Isso é um controle, ele era controlado pelo demônio. Deus quer que você seja um dominador da terra. Não uma pessoa dominada. Deus quer você dominando o demônio, pisando na cabeça dele. Não você sendo pisado pelo demônio. O cordeiro vem, o cordeiro é enviado para aquele que domina a terra. Põe essa palavra no coração e seja abençoado por ela em nome de Jesus. Que você, a partir de hoje, ao ouvir essa palavra, você para de pensar assim, eu nasci para ser dominado. Não, eu nasci para ser um dominador. O nosso país está vivendo um momento onde o povo precisa entender que ele nasceu para ser um dominador também. Em oração, vamos assumir o nosso papel e vamos mudar a história da nossa nação com oração. Se cada um fizer uma oração, cada um falar com Deus, buscar Deus, Deus, olha, nós somos moradores aqui dessa nação, nós não aceitamos esse domínio, não. Em nome de Jesus, o inferno não vai dominar. O demônio não vai dominar. Porque é o demônio que está querendo controlar, querendo dominar, não deixa o outro trabalhar, não deixa o outro fazer, não. O demônio não vai dominar. O vírus não vai dominar, não. Quem vai dominar é Jesus. Que cada um assuma o seu papel como dominador da terra, e aí você vai ver a coisa andar, você vai ver a coisa funcionar em nome de Jesus. Põe essa palavra dentro do coração. Eu vou fazer uma oração com você em nome de Jesus. Prepare, como eu disse, aquele copinho com água, porque eu quero fazer uma oração com você e vou orar por todas as pessoas que deixaram seus nomes conosco para a oração. Obrigado, pastor. Olha, por exemplo, a Meire Melo, pelo Facebook, pede pelo marido Juliane e pelos filhos Pedro e Rafael. A Liliane Barroso pede por sua família. Geraldo Ramos pede pela cunhada. A Neuciane pede por sua família. Magali Reis pede pelos filhos. Laine Martins pede pela família. Iraneide Pereira pede pelo filho Wagner. Raquel pede pela família. Nadir Lage pede por sua vida e pela Márcia.
Abadia pede por sua família. Jane Oliveira por uma porta de emprego. Davidson pede pela família e pelos seus amigos. E olha, nós temos muitos testemunhos. As pessoas também enviam pelo WhatsApp testemunhos de pessoas que foram abençoadas. Você pode mandar o seu também. Assim como você manda o nome, você pode mandar o testemunho também, em nome de Jesus. Eu quero fazer uma oração por você e por todas essas pessoas que para cá ligaram. Prepare um copinho com água que eu vou orar. Pai, eu estou orando em nome de Jesus, apresentando a Ti aqui o nome de cada uma dessas pessoas que pelo Facebook, pelo WhatsApp, pelo telefone da igreja participaram conosco nesse dia. Senhor, eu quero pedir uma bênção para cada uma dessas pessoas. Ajude-as, Espírito Santo. Ajude-as a vencer, Pai. O Senhor sabe as dificuldades, o Senhor sabe as lutas que essa pessoa trava. Em nome de Jesus eu lhe peço agora, promove uma bênção na vida dela. Ô Espírito Santo da verdade, em nome de Jesus, abençoa todas essas pessoas. Eu digo, diabo, tira a tua mão dessas pessoas que para cá ligaram. Você vai soltá-las em nome de Jesus. Meu Deus, e essas pessoas vão ser abençoadas agora. Eu consagro esse copo com água que essa pessoa põe agora diante do receptor. Meu Deus, eu abençoo, Pai, essa peça de roupa. A pessoa vai vestir, vai ser sarada. A água ela vai beber e vai ser abençoada. O poder de Deus passa agora de pessoa em pessoa abençoando. Meu Deus, vai lá na casa dessa pessoa e faz um milagre bonito lá para a tua glória. Eu estou amarrando toda a ação do diabo e eu digo, diabo, acabou, hein? Pega tudo que te pertence e vai embora. Sai da vida dessa família, sai da vida dessas pessoas. Vai embora e não volte nunca mais, em nome de Jesus. Meu Deus, eu abençoo todas essas pessoas para a tua glória, em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus.